Por que a Rússia insiste tanto em nos impor propaganda islamista? A resposta para isso é bem simples. E tudo isso remete a uma figura chamada Alexander Dugin, com quem você precisa se familiarizar. Porque ele está tendo um impacto enorme em nossas vidas, estejamos cientes disso ou não. E Glenn Beck tem feito um bom trabalho ao expor quem é esse cara, no que ele acredita e por que isso é tão incrivelmente perigoso. Bem-vinda ao Pushback, onde estamos nos educando para que possamos reagir. Não se esqueça de clicar no botão de se inscrever. Vamos assistir o suficiente. Com as facções sectárias, todos os xiitas e verdadeiros muçulmanos devem se unir à batalha final. Ele também disse que é uma chance única de alcançar a vitória sobre o inimigo comum em 2024. Devemos dar armas nucleares aos palestinos e armas nucleares a qualquer um que lute contra o verdadeiro inimigo, ou seja, nós. Aqui está o que postei ontem em resposta a Alexander Dugin. Eu venho alertando vocês sobre esse homem literalmente desde o fim dos anos 90. Ele é louco, maligno. Uma figura tipo Rasputin, que acredita que o mundo inteiro precisa ser lavado em sangue, assim como os xiitas duodecimanos no Irã acreditam. Ele só acha que a Rússia vai sobreviver. Os islamistas vão devorar todos nós. Se não nos unirmos... Correto, precisamos nos unir contra essa ameaça. Isso pode muito bem se tornar a batalha final, pois é isso que todas essas pessoas querem. Rezem pela República, ignore-o por sua conta e risco. Os fantoches dele estão na nossa mídia, na educação, nas mesquitas e nas igrejas, então não vou conseguir convencer todo mundo aqui. Se você não acredita que a China influencia nossa mídia e universidades, provavelmente também duvida da influência da Rússia. Ou que os xiitas do Irã realmente querem banhar o mundo em sangue, ou que o Hamas estuprou e matou mulheres, você sabe, em 7 de outubro. E se você não acredita nisso, também deve acreditar que, você sabe, dinheiro e agentes infiltrados do Irã estão aqui tramando e planejando contra nós. Se você não acredita nessas coisas, não vou convencer que um cara na Rússia, de quem a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar, é uma ameaça para nós. Se você não acredita nisso, não vou tentar convencer. Fica claro que essa história ou programa não é para você. Se você não acredita em nada disso, está na hora de acordar, gente. Acordem. Para aqueles que não querem enfiar a cabeça na areia, deixe-me começar por aqui. Quem é Alexander Dugin e o que ele disse para me fazer dizer isso ontem, online? A maioria dos americanos nunca leu nenhum dos seus livros acadêmicos. Poucos poderiam resumir sua visão de mundo porque, novamente, a maioria nunca sequer leu nada dele. Muitas pessoas no país terão lido ele. Eles vão pegar pedaços e trechos, às vezes, dos podcasters favoritos dele e vão pensar, uau, sabe, esse cara realmente está no caminho certo. Mas com Dugin e seus acólitos, você tem que ser extremamente cuidadoso, porque a superfície pode parecer, meu Deus, olha só, parece só um rio calmo ali. Mas a correnteza vai te arrastar, te espancar até a morte e deixar seu corpo sem vida nas pedras perto da margem em pouco tempo. Ele está dizendo podcast porque tantos dos conceitos, todos eles o escutam por algum motivo agora. Dito isso, só porque ninguém realmente conhece ele ou as ideias dele, isso não significa que as ideias dele não estejam se espalhando porque estão. Dugin é um pensador político, mas não apenas um pensador político. Ele é um cara obcecado por conflito civilizacional. Ele acredita que a democracia liberal, a liberdade individual e os valores ocidentais não estão apenas errados, mas que todos devem ser destruídos. No centro da filosofia dele há algo que eu considero profundamente perturbador. A crença de que a ordem mundial atual em todo o mundo deve colapsar de forma violenta, para que algo mais antigo e sombrio, mais autoritário, possa surgir em seu lugar. Esse é um cara que alguns diriam ser o cérebro de Putin. Isso é contestado. Não sei se isso é verdade ou não, mas ele é alguém com um alcance global incrível. Agora... Eu não entendo por que as pessoas são tão obcecadas com a ideia de que tudo tem que ser terrível. E por que elas se sentem atraídas por pessoas que dizem, tipo, sim, as coisas também podem ficar bem. Eu não consigo entender isso. Ele quer voltar a uma ordem pré-moderna. E quando eu digo moderna, pré-moderna, não quero dizer antes de existirem aviões. Este é um mundo não de indivíduos livres, mas de impérios, sangue e solo e destino. E ele não teme o caos.
ele o acolhe, porque em sua visão, o caos não é o inimigo, é a principal ferramenta. A crença central dele realmente não é complicada. Ele acredita que o mundo ocidental moderno, e quando eu digo isso de novo, não pense no passado. Os irmãos Wright pensam em tudo que foi construído desde o Iluminismo. Ele acredita que tudo desde o Iluminismo, incluindo o próprio Iluminismo, é um erro. Ele acredita que a liberdade individual, os direitos humanos, a igualdade perante a lei não são, na visão dele, verdades universais ou evidentes por si mesmas. Jogue fora a ideia de que todos os homens são criados iguais. Jogue isso fora. Ele acredita que tudo isso são ilusões, corrupções e fraquezas que esvaziaram a civilização. Ele soa. Ele parece um cara ótimo, parece o tipo de pessoa com quem eu gostaria de ser amiga. Não, nós não somos iguais. Eu sou muito melhor do que você. Bem, ele defendeu abertamente o que chama de quarta teoria política. Esse é o nome de um dos seus livros. Ela vai além do liberalismo, além do comunismo, além do fascismo. Ah, bem, isso até parece ótimo, além do fascismo. Na visão dele, ele acredita que a liberdade ou o verdadeiro liberalismo é um veneno. O comunismo tentou acabar com isso, mas não foi forte o suficiente. Sob Stalin, o fascismo sob Hitler, Hitler não foi longe o suficiente, e então ele criou um quarto caminho. A ideia dele significa remover o indivíduo do centro de toda a vida política e substituí-lo pelo Estado, pela civilização, pelo destino de um povo. Quando ele fala tradicional, não quer dizer que todos devemos ir à igreja aos domingos e fazer jantares em família. Não é disso que ele está falando, e ainda assim é assim que ele é interpretado, e ele quer que você o interprete dessa forma. Aqui está o que ele disse em 2012, quando ele era um pouco mais discreto, e as pessoas baseiam todo o seu apoio em coisas assim. Você pode estar se perguntando, tá bom, Meiraká, por que estamos falando desse cara? Bem, porque as ideias desse cara estão se espalhando na nossa sociedade muito, 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 muito rápido, estão se tornando normativas. E é importante que você entenda a real profundidade de quão insanas essas ideias são, porque se você ler só uma citação, pode até parecer uma boa ideia para você. Mas a base disso, qual é a verdadeira crença aqui, é muito, muito assustadora. Você é irrelevante. Só o Estado importa. Ouça isso, veja se não soa sedutor. Abre aspas. Nós, conservadores, ele não é um conservador, aliás. Nós, conservadores, queremos um Estado forte e sólido, queremos ordem, uma família saudável e valores positivos. O reforço e o fortalecimento da importância da religião e da igreja na sociedade. Queremos rádio e TV patrióticas, e especialistas patrióticos, clubes patrióticos, queremos uma mídia que expresse os interesses nacionais. Muita gente vai ouvir isso e pensar, ah, ele é igual a mim. Não, ele não é. Ele não é um conservador. E todas essas coisas que ele usa para explicar isso não duram muito tempo. Não do jeito que você pensa. Lembre-se, ele acredita que Hitler e Stalin não foram longe o suficiente. Para ele, tradicionalismo significa um retorno ao mundo antes do iluminismo. Em outras palavras, o que costumávamos chamar de Idade das Trevas. Hierarquia, império, poder, justificados não pelo consentimento, mas pelo mito, pela história e pela força, força bruta. Sim, mas Glenn, é só um livro. Ele escreveu alguns livros. Sim, bom, eles são bem lidos por alguns em todo lugar. Sim, mas ainda é um livro. Uhum. Vamos lembrar dessa frase, só um livro, foi o que disseram sobre Mein Kampf. Só um livro também se aplica à Bíblia e ao Alcorão. No seu livro Fundamentos da Geopolítica, ele escreveu claramente que a Rússia deveria usar seus serviços de inteligência para desestabilizar os Estados Unidos, para causar perturbação, dividir e enfraquecer, a partir de dentro. Você acha que algo disso está acontecendo agora? É por isso que o chamam de cérebro de Putin. Você acha que algo disso está acontecendo agora? Claro que está. Ele vem dizendo isso desde os anos 90, quando era absolutamente impossível acreditar que isso iria acontecer. E agora está aí.
Ele descreveu os Estados Unidos como o inimigo central em uma luta civilizacional. Ah, deixe-me usar outro termo, o grande Satã agora. Quem mais acredita que somos o veneno do mundo? Estamos lutando contra eles em algum lugar? Estamos lutando contra eles em nossas ruas, em nossas universidades? Eles estão crescendo em nossas mesquitas e em nossas cidades? Eles agora são aliados russos que nos chamam de grande Satã? Claro que são, e estão se unindo e estão procurando mais pessoas para serem marginalizadas e se unirem a eles. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Todos eles acreditam que ele apresentou a política global não como cooperação, mas como um conflito permanente entre mundos rivais. Caos. Ele tem inúmeros escritos e entrevistas e volta repetidamente à mesma ideia. Essa luta não é algo lamentável, é natural e necessária. Lembre-se, Mein Kampf, como isso se traduz. Minha luta? O que é jihad? Minha luta? Dugan está falando diretamente sobre a nossa luta, que deve terminar na destruição do mundo. Esse cara frequentemente aparece em programas como Tucker Carlson. Ele é um perigo sério. Ele é o idealizador, o homem por trás das táticas de infiltração. E a investida que, do ponto de vista deles, é positiva. Dos esquerdistas, dos socialistas e da islamização para dominar e lutar contra o Ocidente, ele é o cara que realmente pensa nas filosofias de como dominar o Ocidente. E você precisa se familiarizar com o conteúdo, porque, de novo, eles manipulam, distorcem, mudam para fazer parecer que é algo com que todos concordamos, mas a verdade é que isso é super perigoso. Obrigada por sua atenção a isso, Matt.